Olá meus amigos do tiro esportivo, sejam muito bem-vindos ao canal Shooter. E eu estou aqui hoje no clube para mostrar para vocês um review completaço de um clássico que carrega muita história. É a carabina de ar comprimido Nova Dione, produzida pela brasileira Rossi. Essa carabina de pressão completamente original que vocês estão vendo aqui na tela foi cedida pelo colega Isaac, do canal Carabina Terapia. Estou deixando o link do canal dele aí embaixo para quem ainda não conhece, que trouxe essa arma para que eu fizesse o gatilho, mas permitiu que antes disso eu fizesse uma avaliação para mostrar cada detalhe dessa carabina para vocês. Os defeitos, as qualidades, as particularidades, enfim, vai ser um daqueles reviews com padrão shooter de qualidade que vocês já conhecem. E o principal, com uma carabina original como sempre, porque a gente ainda não mexeu nessa carabina, só vamos mexer depois do review, para que vocês possam conhecê-la assim como ela sai da caixa. E eu começo, pessoal, apresentando para vocês um pouco do fabricante desse equipamento esportivo, que é um fabricante extremamente tradicional. Para quem ainda não conhece, a Amadeu Rossi é uma fabricante brasileira de produtos metalúrgicos que foi fundada em 1889, ou seja, é uma empresa centenária, pessoal, mais de 100 anos aí produzindo produtos metalúrgicos e equipamentos desse tipo. E em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ela acabou sendo transformada numa empresa de interesse nacional e passou a produzir armas de fogo, que rendeu para ela uma grande reputação nesse setor, especialmente pelos excelentes revólveres que ela produzia. Chegou inclusive a receber prêmios internacionais pela qualidade dessas peças. Apesar desse sucesso que ela teve no mundo das armas de fogo, que foi muito, tá pessoal? Ao longo da sua história, ela sempre também teve bons resultados com as armas de ar comprimido como essa daqui. E essa vocação para o tiro de pressão ganhou uma nova dimensão em 2007, quando a Rossi tomou a decisão radical de se afastar do mundo das armas de fogo e focar no tiro esportivo, em especial as armas de airsoft e ar comprimido, como essa que vocês estão vendo aqui na tela. E essa mudança radical fez dela a principal importadora nacional do setor. Tem um amplo portfólio aí com equipamentos esportivos que atendem desde o atirador iniciante até o intermediário. É uma marca, pessoal, que acabou democratizando o esporte do tiro, indo além daquele foco do tiro para defesa, do tiro para caça, mas trazendo o tiro para aquelas pessoas que têm nele um esporte lúdico, uma atividade que traz aí um aprimoramento mental, um aprimoramento físico e até em termos de estabilidade emocional. Então, a Rossi contribuiu muito nesse sentido ao mudar seu foco e trazer esse direcionamento para o mundo do ar comprimido, para o mundo do tiro esportivo. Bom, e a Dione, pessoal, ela é fruto dessa tradição da Rossi no mundo do ar comprimido. As suas primeiras versões aí foram produzidas ainda em 1961, ou seja, é um conceito, um projeto muito antigo. Ela foi, para vocês terem uma noção, aquela espingardinha de chumbinho que fez parte da infância e da adolescência de muitos dos nossos pais e avós. Era praticamente uma presença garantida em sítios, fazendas, casas que tinham bons quintais, e estava na mão aí, inclusive de crianças e adolescentes, coisas que hoje a gente não recomenda, tá? Porque é um tipo de equipamento que precisa de um certo cuidado, precisa de certa supervisão. Mas, de qualquer forma, a gente tinha essa presença garantida desse equipamento naquela época, e essa arma que vocês estão vendo aqui carrega ainda muitos elementos das antigas, como a caixa do gatilho mais rudimentar, o tradicional sistema de acionamento por molas de aço com carregamento tiro a tiro direto no cano, como vocês podem ver aí na imagem. Mas hoje a gente tem aí sistemas de pontaria superiores, aqueles que a gente encontrava na época, um acabamento também mais robusto, mais detalhado, e ela também passou a ser oferecida no calibre 5,5. Antigamente ela era encontrada somente no calibre 4,5. Hoje a Dione já tem os dois calibres, como essa aqui que a gente está testando para vocês, que é uma 5,5. Bom, se vocês não sabem a diferença entre uma carabina acionada por mola de aço e outros modelos como as PCP, as Multipump, eu estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu explico as diferenças entre elas para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho dessa carabina então. O cano dessa Rossi Dione tem 480 mm de comprimento e possui arma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias e uma twist rate, ou um passo de raia, né, em português, de 1 para 18 polegadas à direita, como vocês podem ver aí no vídeo. Diferente de outras armas de entrada, que têm adotado blocos de polímero e revestimento de polímero sobreinjetado nos canos,
A Dione ainda traz as tradicionais partes metálicas que garantem para ela aí um grande diferencial nesse segmento. É uma arma que realmente se destaca por ainda ter muito aço na sua composição, os blocos são todos feitos de aço, como vocês estão vendo aqui. O cano também não tem aquela sobreposição de polímero. Enfim, é uma arma que para o segmento tem um acabamento, um padrão realmente diferenciado de construção. Bom, quanto à potência, a fabricante promete que essa arma é capaz de impulsionar um projétil a uma velocidade de saída do cano, a famosa VO ou V0, né, de até 200 metros por segundo nessa versão aqui, que é a 5,5. E na 4,5, 245 metros por segundo. Lembrando que essa é uma especificação do fabricante e que nós vamos testar essa carabina 5,5 para vocês para saber se ela é realmente capaz de atingir essa velocidade que o fabricante declara. Então, acompanhe o review até o final que vocês vão ver se essa velocidade realmente pode ser atingida com vários chumbinhos. Feita a apresentação da arma, a gente pode passar então à avaliação do corpo e da ergonomia da Rossi Dione. Bom, ela se trata de uma carabina com 1,12 m de comprimento e que pesa cerca de 2,728 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. É um pouco mais pesada do que declarado pelo fabricante no manual. É uma arma, pessoal, com comprimento e peso aí mediano, que é mais adequada para o uso geral. Não é uma arma levíssima e também não é uma arma pesadíssima, está ali no meio do caminho. O centro de gravidade fica à frente do guarda-mato, como vocês podem ver aí, o que confere para essa arma maior conforto para o uso na posição caçador, onde a pegada acontece um pouco mais aqui na frente da coronha. Na posição precisão, vou levantá-la aqui para vocês verem, ela tende a desequilibrar, forçando o cano para baixo, tá vendo aqui? O que deixa um pouco desconfortável para essa posição. Mas vocês vão pegar ela aqui, é o melhor ponto, é a posição caçador. O fechamento do cano é feito por essa trava tradicional, que é relativamente pesada para quebrar e bascular, tá? Não é uma trava muito leve, muito sensível, é uma trava mais dura, tá? E a coronha é oferecida em madeira e polímero, sem nenhum tipo de regulagem. E se trata também de uma coronha ambidestra, como vocês podem ver pela simetria que ela tem aí nos dois lados da imagem. Para quem aí é um apaixonado por coronhas de madeira, como eu, é muito positivo a gente ter uma arma de entrada equipada com esse material mais nobre, pessoal. A Rossi chega até a trazer com alguns acabamentos um pouco melhores do que esse dessa arma que eu estou mostrando aqui para vocês. O que é incomum nas armas de entrada. Ultimamente só tenho visto armas com polímero. Então, para quem gosta de madeira, é algo positivo. A pegada dessa arma também é bem gostosa. A textura da coronha passa uma sensação de suavidade, como se você estivesse tocando num tecido delicado. É uma sensação realmente muito boa, suave. E a telha tem cerca de 46 milímetros de largura e é levemente arredondada na parte inferior, terminando com uma base mais plana. Pessoal, por que isso é positivo? Porque além de ter uma largura dentro da média para armas dessa natureza, o que permite uma pegada mais prazerosa, que passa uma sensação boa de robustez, esse design permite também uma melhor performance do tiro apoiado por conta da base levemente mais plana aqui embaixo. O acabamento dos pontos de apoio também são bons para uma arma dessa categoria. Os cantos são bem acabados, como vocês podem ver aí, e não incomodam, mesmo quando a gente é obrigado a pegar a arma no vão da biela, que vocês estão vendo aí na imagem. Quem atira bastante aí com armas de entrada sabe que esse é um dos pontos críticos, que acaba aí gerando certo desconforto quando a gente está trabalhando com a arma, apoiado aí nesse vão da biela. Os cantos secos que o pessoal costuma deixar aí acabam raspando a mão, incomodando a mão, não é uma pegada tão suave. E a Rossi fez um ótimo trabalho aqui nessa coronha, deixando esses cantos bem tranquilos assim de pegar, não incomodam, não machucam, não raspam. É realmente uma arma que tem um acabamento primoroso para uma coronha desse padrão. Ela também conta, pessoal, com pontos para fixação da bandoleira, o que é um aspecto positivo para quem pretende aí usar a carabina no campo. Apesar de um desses pontos de fixação ser colocado no bloco do cano, como ocorre em outras armas de entrada, ele é feito por meio de um zarelho de boa qualidade e com bastante mobilidade, como vocês podem ver aí na imagem, o que ajuda a evitar que a bandoleira atrapalhe o engatilhamento. Quanto à soleira, ela se trata de uma soleira de borracha bastante macia, o que aumenta aí o conforto do atirador durante os disparos. Como ela é fixada por meio de parafusos, também é possível trocar sem muita dificuldade, caso aí o atirador deseje uma soleira diferente. Mas eu particularmente achei essa soleira bem interessante.
Ao usar e analisar o corpo da Rossi Dione, né, dessa nova Dione, que essa aqui é a Dione de terceira geração, em situações reais de uso, o que eu percebi? Que ela é uma arma voltada ao uso descompromissado, mas que também não peca nos detalhes, como outras armas da mesma categoria. Ela apresenta um bom equilíbrio para o tiro informal, tanto apoiado quanto em pé, e também tem um design capaz de atender um público variado com bastante conforto aí para atirar. Só tem um detalhe que eu vou contar para vocês mais para frente que me incomodou um pouco. Mas com base no que eu apresentei até aqui, dá para concluir que em termos de ergonomia, a Rossi Dione de terceira geração é uma carabina de entrada com um bom design e cuidado construtivo, né? Para a categoria que ela ocupa, ela está acima da média, fazendo jus aí uma nota de 7 para a ergonomia dessa arma. Com relação ao acabamento, a coronha feita de madeira é muito bem acabada para uma arma dessa categoria. Essa versão que eu estou trazendo para vocês tem a coronha lisa, como vocês estão vendo. Mas também tem essa versão que eu estou mostrando aí na imagem para vocês com zigrinado, que dá certa sofisticação para a arma. É uma opção que você tem aí hoje no mercado. Além da coronha de polímero, você pode ter essa com acabamento liso em madeira e o acabamento zigrinado, que é muito mais sofisticado. O cuidado na construção também pode ser visto em detalhes, como a qualidade dos arelhos para fixação da bandoleira e esse emblema na coronha, que dá um ar de sofisticação e cuidado no acabamento, que é bem comum para armas dessa faixa de preço. Então assim, quando eu olho para uma arma como a Dione, ela me parece ser uma arma até mais cara do que ela de fato é. As partes metálicas também são muito bem acabadas, com oxidação viva, impressões de boa qualidade, que superam até algumas concorrentes mais caras, né? A gente encontra aí no mercado concorrentes bem mais caras que não têm esse padrão de qualidade. Essa bela coroa de madeira e esse acabamento de boa qualidade nas partes metálicas garantem a essa arma uma nota de acabamento 8. Então é uma arma muito bem acabada, tá, pessoal? Quanto à mira, ela possui um dispositivo de pontaria truglo com essa massa de mira feita em polímero com túnel de metal e fibra ótica. O conjunto é integrado ao cano por meio desse suporte parafusado direto no cano, ou seja, dá para trocar aí se você tiver interesse em botar uma outra massa de mira, tá? O túnel é fino, o que é positivo, e pode ser removido, para quem não gosta desse tipo de recurso como eu. Eu sempre tiro os túneis quando eu vou usar as minhas armas, eu não gosto, eu acho que o túnel acaba atrapalhando. Mas tem gente que gosta, então a Rossi oferece a opção com o túnel e a possibilidade de remover. A alça de mira também é uma truglo com fibra ótica e é feita integralmente em polímero. Ela apresenta regulagem vertical e horizontal, mas diferente do que acontece em outras marcas que possuem parafusos de ajuste por cliques, a Rossi mantém na Dione o antigo conceito de travamento por pressão. Basicamente, você tem esses dois parafusos. Para ajustar a lateralidade ou elevação, basta você soltar o parafuso, reposicionar a mira e voltar a apertar o parafuso. A curiosidade fica para a rampa de elevação, que lembra aí aquelas carabinas das décadas de 1960, 70 e 80. É evidente, pessoal, que essa é uma remodelagem que ficou muito boa se comparado com os antigos modelos de dispositivos de pontaria que tinha nessa arma, como esse que vocês estão vendo aí na tela. Mas ainda assim, é menos prático que o tipo de ajuste encontrado em armas mais modernas. Pois ele vai exigir o quê, pessoal? Que você tenha uma chave na mão para regular a mira, e esse trabalho não é tão simples e tão preciso quanto que se tem em sistemas de pontaria mais modernos que trabalham por cliques. Eu vou mexer um pouquinho a mira, vou ter que apertar, vou mexer de novo, vou ter que apertar, vou mexer de novo, vou ter que apertar. Então são vários testes para chegar no ajuste da mira, é uma coisa mais chata do que os sistemas mais modernos. A principal vantagem que eu vejo nesse sistema quando ele foi concebido é que, diferente de outras armas de entrada, eu posso trocar esse dispositivo de pontaria apenas removendo os parafusos que fixam ela no bloco do cano. Então não é uma mira integrada definitivamente como em outras armas. É uma mira que está aí colocada, parafusada e pode ser removida e trocada. Como vocês puderam notar, então, se trata de um dispositivo de pontaria que é funcional, ele atende, ele tem uma qualidade boa até nos recortes, você consegue visualizar e enquadrar bem a mira, ele é muito bom, mas ele é rudimentar pelas dificuldades de ajuste, né, o que faz aí com que ele mereça uma nota 4. A Rossi Dione ainda suporta acessórios nesse trilho de 11 mm, que permite aí usar uma luneta como dispositivo de pontaria. O cuidado com o acabamento também pode ser visto aqui, com esse retain, que ajuda a travar o trilho da luneta e tem uma construção que conversa muito bem com o estilo da arma, fica muito bonito, muito interessante. Entretanto, o design da nova Dione dificulta o uso de lunetas grandes com monte baixo.
como vocês podem ver aí na imagem. Percebam que não é possível quebrar o cano para carregar a carabina quando eu estou usando lunetas maiores como essas que a gente usa aqui no teste. Então, para quem gosta de luneta grande com monte baixo, isso pode ser um problema. Mas com monte alto ou com um monte de absorção de impacto como o Scope Angel, isso se resolve, tá, pessoal? Durante os testes aqui, a gente usou essa mesma luneta que eu mostrei para vocês aqui com o Scope Angel e esse mesmo monte. Essa elevação foi suficiente para que eu conseguisse usar a luneta aqui na arma sem o menor problema. Mas para quem está buscando monte baixo, pode ser uma coisa a se observar aí. A trava de segurança. Para mim, foi um dos pontos fracos do projeto. Apesar dela ser bem macia para travar e destravar, tá? É um travamento por esfera, então ela é muito tranquila para travar e destravar, ela tem acionamento exclusivamente manual e fica em uma posição difícil para acionamento de desarme. Ela não está numa posição intuitiva. Você precisa tirar as mãos da posição de disparo para acionar ou desativar a trava. E ela também não tem acionamento automático, que é uma questão de segurança aí relevante. Mas ela conta com um sistema que bloqueia o disparo enquanto estamos armando a carabina, né? O que também reduz o risco de disparo acidental durante o procedimento de recarregamento. Esse tipo de item, pessoal, que trava o gatilho e não permite o disparo quando o cano está basculado, tem se tornado comum nas carabinas mais modernas e é um importante dispositivo de segurança para evitar acidentes durante o processo de municiamento que podem causar ferimentos e também danos sérios na arma. Então eu acho que isso aqui é uma peça muito interessante e eu já vi essa arma desmontada, pessoal. É um sistema extremamente rudimentar. A Rossi fez ali uma gambiarra, vamos dizer assim, para inserir esse sistema nessa carabina sem ter que fazer grandes mudanças no conceito do projeto. E funciona. É uma gambiarra, mas é uma gambiarra que funciona e funciona muito bem. Apesar de ser um dispositivo extremamente rudimentar, bem diferente de outros que a gente encontra aí em carabinas que tem um design mais moderno. Mas como eu disse no início do vídeo, isso aqui é um clássico. Isso aqui é a releitura de um clássico. E como tal, carrega os elementos desse clássico. Então é um ponto positivo aí. Então, consolidando as notas que a nova Dione teve aí para a questão da trava do gatilho, nós temos uma nota 6, tá? Por conta dessa dificuldade de armar e desarmar, tendo que tirar a mão da posição. E como fica a nota do corpo da Dione, somando tudo isso que a gente fez até agora, todas essas notas que eu apresentei para vocês até agora, e tirando uma média? Bom, a nota fica 6,25 para o projeto do corpo, que abrange a trava do gatilho, ergonomia, acabamento, enfim, o contexto do corpo da arma como um todo. Quanto ao gatilho da nova Dione, pessoal, a Rossi optou por uma lâmina de metal com guarda-mato feito em polímero. Trata-se de um gatilho de 2 estágios, bastante rudimentar, ainda é o mesmo sistema de gatilho que era usado lá nas Diones, lá na década de 70, 80. Então é um gatilho bem antiquado em termos de conceito, que está muito longe dos gatilhos modernos, inclusive em termos de performance. Como eu disse, é um clássico revisitado, que ainda carrega elementos de projeto daquela época, ok? Então, é um gatilho que tem uma sensação tátil até boa, considerando sua simplicidade, especialmente por conta da lâmina de metal, mas o grande problema é que com a configuração de fábrica, ele tem um peso de ruptura do segundo estágio de 3,6 kg. Gente, é um pecado para essa arma. Eu vou falar para vocês assim, ao mesmo tempo que tem a questão do saudosismo, de preservar aquele contexto, é um pecado porque o conjunto da arma é excepcional. E o ponto que destoa de tudo é o gatilho. Porque ele não é um gatilho tão bom, é um gatilho extremamente pesado, com poucos recursos, o que limita a aplicação da arma e é o tiro mais simples de entretenimento. Se essa arma tivesse um gatilho um pouco melhor, ela seria uma arma extraordinária para a categoria de preço. O primeiro estágio, para vocês terem uma noção, é longo, enquanto o segundo estágio possui um curso mais curto, onde vai se concentrar aí a maior dificuldade de negociação do disparo. O ponto de ruptura é extremamente pesado, o que impossibilita aí a gente antecipar o momento exato que a armadilha do gatilho vai ser liberada. Então isso prejudica bastante o tiro de precisão. Visto aí, então, essa ausência de regulagem e esse peso elevado que esse gatilho tem, foi a maior medição que a gente fez até hoje no nosso canal, a gente nunca viu um gatilho tão pesado no nosso canal, tá? A Rossi Dione não pontuou no gatilho, ela zerou, pessoal. Pois é, não atingiu os requisitos mínimos para ser aprovada na nossa avaliação de gatilho, o que é uma pena, visto a qualidade dessa arma em todos os outros quesitos. É uma arma fantástica para o preço dela, mas o gatilho é um pecado. A Rossi podia estudar aí uma forma de revisar
esse gatilho para as próximas gerações, né? Para trazer um gatilho modernizado. Apesar de que aí a gente começaria a perder um pouco dos elementos clássicos da Dione, que são um dos seus pontos fortes, um dos seus atrativos, ok? Mas não se aflija, tá, pessoal? Eu tô falando tudo isso para vocês porque eu tenho que reportar como que a arma se comporta aí, original de fábrica. Mas se você gostou da Dione até aqui, e eu gostei, achei essa arma muito legal, pelo preço dela eu achei ela fantástica, tá? Ela também pode ser uma boa opção, porque é possível dar uma trabalhada nesse gatilho e reduzir o peso aí para uns 2 kg, que é a média aí das concorrentes, né? Um pouco acima da média das concorrentes. E mantendo o gatilho, o mecanismo praticamente original. Então, só com alguns ajustes de mola e trabalho de algumas peças, você consegue chegar aí num peso que coloca ela próxima de outras armas da mesma categoria em termos de gatilho, mas com todo esse acabamento, todo esse saudosismo, todos esses elementos clássicos que vocês estão vendo aí na tela, que são realmente bastante impressionantes. Bom, pessoal, da apresentação da arma e avaliação inicial é isso. Vamos passar agora então aos nossos testes para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e no cronógrafo. Então vamos lá. E o primeiro teste que eu estou trazendo aqui para vocês é o teste de ruído. E para isso eu estou aqui no clube com o meu decibelímetro, que é o dispositivo que mede o nível de pressão sonora realizado aí por um determinado disparo, por qualquer fonte de ruído que a gente tem. E eu vou ajustar ele para o pico de máximo, como vocês estão vendo aqui, para detectar o momento em que a gente vai ter o maior nível de pressão sonora durante o disparo. Então vamos ao teste. Deixa eu dar um tiro aqui para vocês verem o barulho. Vejam só, 100,5 decibéis. Com esse nível de emissão de pressão sonora, essa arma faz jus a uma nota de 8,7, segundo os critérios de avaliação de nível de ruído que nós utilizamos aqui no canal. É uma nota boa e até esperada para uma arma desse nível de potência. O que quer dizer esse nível de ruído que a gente mediu aqui? Que dá para usar essa arma com tranquilidade no seu quintal sem incomodar muitos vizinhos, e que também é possível usá-la sem proteção, ou seja, sem usar um abafador, por até 1 hora por dia. É um nível de ruído que se encaixa no tipo de aplicação esperado para esse tipo de equipamento, que é aquele equipamento que vai ser usado pelo atirador esportivo que faz a prática do tiro em latinha, descompromissado, na sua casa, no seu sítio e assim por diante. E o próximo teste que eu trago aqui para vocês, pessoal, é o nosso famoso teste de recuo. Nesse teste, para quem ainda não conhece, eu faço um disparo com a carabina e depois eu realizo uma análise completa por computador para verificar quanto de deslocamento houve com bastante precisão e assim conseguir dar uma nota objetiva para a arma nesse quesito. Durante esse procedimento, a gente também aproveita para analisar as vibrações, observando esse chumbinho que eu estou mostrando aí para vocês. Se ele vai saltar, o quanto que ele vai saltar para o alto, enfim, como ele vai se comportar no momento do disparo. Bom, para conseguir acompanhar bem esse teste, eu peço para que vocês olhem essa linha verde, que é a nossa referência. E aí, durante o disparo, o que vai acontecer? Vai surgir uma nova linha azul, a hora que a arma atingir o maior recuo possível. E aí nós vamos analisar quantos milímetros lá no computador que houve de deslocamento durante esse processo de disparo e observando o chumbinho se as vibrações foram muito intensas ou não. Então vamos ao teste. Como vocês podem ver, a arma apresentou um recuo de apenas 4,39 milímetros, o que é um recuo moderado para uma arma dessa categoria. Se vocês forem analisar friamente, há armas aí de mola, dessas categorias de entrada, que atingem aí 7, 10 milímetros de recuo, assim como também há algumas que atingem por volta de 2,8, 3 milímetros de recuo, que é o caso da B12. Mas a Dione acabou se saindo até bem, porque 4,39 milímetros para uma carabina de mola convencional de aço é um nível de recuo muito bom, principalmente se a gente levar em consideração as vibrações. Eu vou passar em super câmera lenta para vocês verem de novo o que aconteceu com o chumbinho no momento do disparo. Como vocês puderam ver, é um resultado muito bom para uma carabina de mola. O chumbinho nem sequer é lançado para o chão, para fora da arma, ele só dá um saltozinho para cima e cai acomodado
sobre a superfície de contato ali que a gente tinha nivelado ele e se estabiliza naquela posição. O que é muito positivo, considerando aí uma arma dessa categoria e que usa mola de aço, tá, pessoal? Diferente das armas de gas RAM, que normalmente a vibração é realmente bem menor. Para uma arma com mola de aço, sem grandes encamisamentos, sem grandes recursos, é um resultado bem legal, principalmente considerando a categoria de preço dessa arma. E é por isso que a Rossi Dione faz jus a uma nota de recuo de 7,9, porque ela apresentou um recuo moderado na faixa de 4,39 milímetros e um nível aí de vibração bastante controlado, especialmente para uma arma equipada aí com molas de aço. Terminados os testes de ruído e recuo, eu trouxe a Rossi Dione aqui para a linha dos 10 metros para a gente iniciar os testes no cronógrafo e de precisão. E para isso, pessoal, eu montei ela, como vocês podem ver aí, na estativa, com uma luneta, utilizando um monte de absorção de impacto aí para a gente não ir perdendo o ajuste da luneta, enfim, para maximizar ao máximo a performance dessa arma. E como de praxe aqui no canal, eu vou fazer esse teste usando 7 chumbinhos. Eu vou começar usando o rifle Premium Series Round, depois a gente vai utilizar o rifle Premium Series Flathead, também vamos utilizar o JSB Exact, e nesse caso, por causa da potência da arma, o de 15,89. Vou usar também o Gamo Pro Magnum, o Gamo Match, o Tecnogun Vetor Olímpico e o Tecnogun Strike. Pessoal, tudo isso, lembrando, com a arma apoiada, e no mesmo teste a gente já vai ver a precisão da arma e o resultado dela no teste do cronógrafo para acompanhar tiro a tiro, cronografagem e precisão. Então vamos lá, eu vou acelerar o vídeo aí para a gente ganhar tempo.
Passados os testes, a gente pode trazer para vocês então os resultados que essa arma teve no teste de precisão e também no cronógrafo. E eu começo trazendo o teste de precisão com o rifle Flathead. A Dione conseguiu um grupo de 23,05 milímetros, praticamente o tamanho de uma moeda de 50 centavos a 10 metros, o que é um resultado bem legal já para uma carabina dessa categoria, dessa faixa de preço. O rifle Premium Series Round, por sua vez, teve um grupo de 19,97 milímetros, como vocês podem ver aí na imagem, que é um grupo que cabe dentro de uma moeda de 10 centavos. É um resultado também muito bom para uma carabina dessa categoria. E o Premium Round foi o chumbinho que conseguiu o segundo melhor resultado aqui nos nossos testes, considerando aí flyers e a dimensão do grupo propriamente dita. O melhor resultado ficou com o JSB Exact Jumbo de 15,89 grains, como vocês podem ver aí na imagem. Esse chumbinho, pessoal, fez um grupo de 26,55 milímetros, mas se você considerar esse tiro aqui um flyer, você passa a ter um grupo de 16,84 milímetros, que é um grupo que cabe aí também dentro de uma moeda de 10 centavos e tem apenas 3,9 minutos de ângulo. Mesmo com o flyer, vocês podem ver que esse já é um grupo legal, cabe aí numa moeda de R$1, mas sem o flyer é realmente um grupo muito bom, especialmente pela categoria de preço e características dessa arma, que é uma arma calibre 5,5, a gente nunca pode se esquecer disso, né? Com baixíssima energia, o que normalmente tende a prejudicar um pouco a arma. Mas, pessoal, é um resultado bem interessante para uma arma desse tipo. Já o Gamo Pro Magnum, apesar de não ter tido um resultado tão bom quanto o JSB, também apresentou um resultado bem interessante e eu vou contar para vocês por quê. Vejam só, ele fez esse grupo de 26,36 milímetros, que é menor um pouquinho aí que uma moeda de R$1. Mas se eu extrair esses 3 flyers, eu passo a ter um grupo de 13,30 milímetros, aproximadamente 2,68 minutos de ângulo, que já colocaria essa arma nos nossos testes para 25 metros. Pessoal, por que isso é tão importante? O Pro Magnum é um chumbinho que tem muita variação na caixinha, variação dimensional, variação de peso, então é normal que ele tenha flyers quando a gente está fazendo esse tipo de disparo. Imagine se eu fizer uma seleção desses chumbinhos e eliminar essa variabilidade. Essa arma tem um grande potencial para conseguir aí grupos na casa abaixo de 3 minutos de ângulo, 2,68, 2,5, o que é um resultado muito bom. Jogaria essa arma, por exemplo, para o nosso teste de 25 metros. Ou seja, pode ser que essa arma tenha um potencial real com o Pro Magnum para 25 metros se eu trabalhar aí com chumbinhos selecionados. O que é bem interessante para uma arma com essa faixa de potência, com essas características e especialmente com esse preço. E mais ainda com esse gatilho, pessoal, porque o gatilho dela é o ponto fraco dessa arma e atrapalha muito o atirador. Agora imagine você conseguir trazer essa arma para um desempenho de 3 minutos de ângulo aí, com esse gatilho, usando um chumbinho como o Pro Magnum, que nem é dos mais caros, não é dos mais baratos, mas também não é dos mais caros. Bastando para isso fazer uma certa seleção de chumbinhos. Fica a dica aí para vocês, depois vocês me contem aí nos comentários quem testou o Pro Magnum nessa arma, selecionado, como que conseguiu aí, quais resultados que conseguiu. O Gamo Match, que é outro chumbinho que a gente testa aqui da Gamo, já conseguiu um grupo um pouquinho maior, na faixa de 28,74 milímetros aí, que é maior que uma moeda de R$1, mas se eu tirar esse tiro aqui, considerando ele um flyer, já cai para 20,09 milímetros, que é aproximadamente uma moeda de 10 centavos. Então também é um resultado bem legal para uma carabina dessa categoria, e especialmente uma carabina com as características que a gente descreveu aqui para vocês. Já na linha dos chumbinhos mais em conta, que são os da Technogun, o desempenho já foi um pouco pior. Vejam só o Technogun Vetor, ele já espalhou para a casa aí dos 28,42 milímetros, é maior do que uma moeda de R$1, o que é um desempenho já beirando sofrível para essa carabina. E o Technogun Strike teve um grupo enorme, foi o maior grupo de todos, com 48,01 milímetros, por conta desses 2 flyers. Mas se eu concentrar só no grupo que fechou aqui, né, nesses 8 tiros aqui, que estão na área alaranjada, eu passo a ter um grupo de 16,79 milímetros, que também já é um grupo bem legal, bem próximo aí, pessoal, do que o JSB
conseguiu fazer. O problema foi esses dois espalhados. Lembrando também que o Technogear Strike, com um chumbinho de baixo custo, também tem muita variabilidade dentro da lata. Variabilidade de massa, variabilidade dimensional. Então esses flyers podem ser explicados por essa variabilidade. Talvez seja um chumbinho também que com uma seleção melhor consiga um bom resultado. Lembrando que nós sempre fazemos os testes com a arma original e tirando o chumbinho direto da caixa, que é o que você vai encontrar na prática, tá, pessoal? A hora que você pegar um chumbinho sem seleção, sem preparação, sem nada, arma sem preparação, é esse resultado que a gente mostra para vocês que vocês vão obter. É o resultado real de uso, sem você ter que ficar fazendo grandes manobras, sem ter grandes conhecimentos para utilizar a arma, para selecionar chumbo, para fazer esse tipo de coisa. Então, consolidando tudo que eu mostrei para vocês até agora, a gente pode ver os resultados da Rossi Dione nos 10 metros em termos de precisão. E como eu já disse, o melhor resultado ficou por conta do JSB Exact Jumbo de 15,89 grams, que conseguiu um grupo de 3,9 minutos de ângulo, considerando aí que eu estou descontando um flyer que ele teve, tá? Esse flyer desconta na nota, tá, pessoal? Só explicando para vocês, todo flyer desconta meio ponto na nota. Então, se eu considero o grupo como um todo, a nota é a do grupo como um todo. Se eu considero o grupo isolado, a nota é do grupo isolado menos meio ponto por flyer. Então, qual foi a nota do JSB Exact Jumbo de 15,89 grams? Foi 8,1, que é a melhor nota que a gente obteve no nosso teste pelos critérios objetivos que a gente utiliza. Então a gente dá para essa arma sempre a melhor nota que ela obtém no teste. No caso, 8,1. Valendo a ressalva do que eu já comentei para vocês, que o Gamo Pro Magnum também se mostrou um chumbinho com muito potencial. Ele fez aí um grupo de 2,68 minutos de ângulo, se você excluir aqueles 3 flyers que eu mostrei para vocês. Ou seja, é um chumbinho que tem potencial aí para uns testes, fazendo uma seleção de chumbinhos para ir até mais longe, né, para fazer uma arma, aí para ter uma arma que pode chegar tranquilamente aos 25 metros fazendo bons grupos. No cronógrafo, os melhores resultados também foram no JSB Exact Jumbo. Como vocês podem ver, em termos de energia, ele atingiu aí 12,37 joules, com um spread de 4 metros por segundo e um desvio padrão na casa aí de 1,33 metros por segundo, que dá um percentual de desvio em relação à velocidade de 0,86%. Pessoal, como vocês podem ver, a velocidade que a gente conseguiu atingir aqui em nossos testes ficou um tanto quanto abaixo daquela indicada pelo fabricante. O fabricante indica que essa arma pode chegar aí na casa dos 200 metros por segundo, mas na prática a melhor velocidade que a gente obteve foi 155 metros por segundo com o JSB Exact Jumbo Heavy, um nível de energia abaixo da esperada, porque foi declarado pela Rossi, tá? A Rossi alega que a nova Dione de terceira geração é uma arma mais potente do que a geração anterior. Até concordo, mas ainda assim aquém daquilo que a gente espera para uma arma que se propõe a trazer mais energia. A casa aí dos 12 joules ainda não é uma casa muito interessante. A gente começa a conversar, falar que uma arma é um pouco mais potente na casa dos 16, que foi o que eu esperei aí encontrar nessa carabina, mas infelizmente não obtivemos. Mas o lado positivo dessa história é que a consistência dessa arma foi uma consistência relativamente boa. 0,86% de desvio para uma arma de mola de baixo custo é um percentual bom de desvio. Então, em termos de desvio padrão e spread, com o rifle Premium Series Round e o JSB Exact Jumbo, ela teve um desempenho bem interessante, como vocês podem ver aí. Então, como fica a avaliação dessa arma no teste do cronógrafo? Como eu já disse para vocês, o JSB de 18,85 grams foi o que apresentou aí o melhor resultado geral nas duas categorias, né? A energia, a potência da arma e, do outro lado, a consistência também. Em termos de energia, ela conseguiu atingir uma nota de 6,6 com os 12,37 joules do JSB Exact Jumbo, que garantiu para esse chumbinho uma velocidade de 155 metros por segundo. Já em termos de consistência, a nota foi de 9,1, que já é uma nota muito boa, tá, pessoal?
porque essa arma conseguiu garantir aí um desvio padrão relativamente baixo, da ordem aí de 1,33 metros por segundo, com um spread de apenas 4 metros por segundo, tanto com o JSB Exact Jumbo quanto com o rifle Premium Series Round. Os dois conseguiram 4 metros por segundo. Então o resultado, pessoal, legal para uma arma de mola. De verdade, é difícil uma arma de mola ficar aí dentro da casa dos 5 metros por segundo de spread e de um percentual de desvio aí abaixo dos 1%, que é o que a gente busca para uma arma que a gente pode considerar precisa para o uso geral. Então é uma arma bem consistente, que fez jus aí uma nota de 9,1 em termos de consistência. Com isso eu concluo a apresentação dos resultados dessa carabina e a gente pode passar então ao nosso veredito, aquela avaliação final da Rossi Dione de terceira geração, a nova Dione. E conforme vocês podem ver aí no quadro de notas, o grande ponto forte dessa carabina ao longo dos testes foram os níveis de ruído e consistência dessa arma, que foram realmente muito bons, tá? Foi uma arma aí que apresentou um nível de ruído na faixa de 100,5 decibéis, o que é muito bom para uso aí no quintal, e muito consistente, com um spread de apenas 4 metros por segundo, ok? Então é uma arma que tem bastante potencial nesse sentido. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na Dione, que não está refletida 100% aí no quadro de notas por conta de outros atributos, foi o acabamento. Pessoal, é uma arma muito bem acabada para a categoria de preço, muito bem acabada mesmo, é uma arma bonita, é uma arma muito mais bonita que outras armas mais caras. A gente vê a coronha de madeira super detalhada, com aquele emblema da Rossi que dá um charme todo especial. O trabalho da Rossi no acabamento dessa arma é realmente muito bom. Para a categoria de preços, assim, ela está muito à frente das outras concorrentes que eu já testei, inclusive Casgamo e outras categorias, e outras armas da mesma faixa de preço. É uma arma bonita. Fora o saudosismo de você ter um clássico com mais de 60 anos aí nas mãos. É uma arma que está no mercado há muito tempo e já está na terceira geração. Foi uma arma que nossos pais, nossos avós tiveram contatos e foi uma arma que dominou a cena nacional durante muito tempo no mundo do ar comprimido. E esse clássico foi muito bem revisitado em termos de design aqui pra gente. O ponto fraco, o gatilho, sem sombra de dúvidas, foi o ponto que acabou prejudicando mais a arma. Se a Rossi tivesse feito um gatilho um pouquinho melhor, seria uma arma para competir em nível muito alto, talvez o melhor custo-benefício da categoria. Então, pessoal, é o ponto que vocês precisam melhorar se resolverem comprar uma Rossi Dione, é botar na mão de alguém que sabe para dar um trato nesse gatilho. E fica a dica aí para a Rossi de investir na próxima geração num gatilho de melhor qualidade, porque é uma coisa que precisa avançar nessa arma. O mundo evoluiu, Rossi, a gente está aí com armas, com gatilhos excelentes, que foram extremamente aprimorados. Não dá mais para a gente pensar naquele gatilho de 40, 50 anos atrás, que era aceitável para aquele período. Hoje, o nível de exigência está mais alto e os concorrentes também. Então, eu assim enalteço a qualidade do acabamento desse equipamento, mas ao mesmo tempo faço essa ressalva com relação ao gatilho. Em termos de precisão, ela teve um resultado bom aí também para a faixa de preço, recuo também, e com isso ela conseguiu atingir uma média de 6,7. Ah, mas 6,7 não é muito bom. Calma, pessoal, porque nossos atributos técnicos são o mesmo para uma arma de R$1.000 ou para uma arma de R$15.000. Os atributos técnicos são sempre avaliados da mesma maneira. Mas aí depois a gente tem um fator de ajuste que leva em consideração o preço da arma, que é a nossa nota de custo-benefício, que para a Rossi Dione foi de 8,9. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar da Rossi Dione para vocês, da nova Dione, né, de terceira geração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em joinha aí para ajudar o canal. As curtidas de vocês nos ajudam muito a difundir o nosso trabalho, a divulgar esse trabalho que a gente realiza aqui, ou seja, acaba ajudando o canal também a prosperar, a continuar com esse trabalho. Se vocês também têm acompanhado esse trabalho que nós temos realizado e gostam do que a gente tem apresentado aqui, aproveitem aí para deixar um valeu, tá? Chamava antes aí aplauso, o YouTube mudou de nome, agora chama valeu, fica aí embaixo, é um coraçãozinho como esse que vocês estão vendo aí na tela, e constitui-se numa contribuição financeira que vocês dão para o canal para ajudar a gente aí nesse trabalho de desenvolvimento de reviews, de divulgação do tiro e assim por diante. Então, se vocês acompanham esse trabalho que a gente faz, se vocês gostam disso que a gente está trazendo para vocês e acham que a gente precisa continuar
dê um valeu aí embaixo pra gente, qualquer contribuição vai ser bem-vinda. E se não são inscritos no canal, também aproveitem para se inscrever, para receber em primeira mão as notificações e saberem quando a gente publica um vídeo novo e serem os primeiros a assistirem aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não deixe de curtir, não deixe de mandar um valeu, não deixe de se inscrever. Vou indo nessa e nos vemos no próximo vídeo.